nós temos um aumento, o governo revela-se incapaz de, utilizando os mecanismos que têm à sua disposição, nomeadamente do ponto de vista fiscal, de acudir à contenção do aumento de custos que afetam as explorações agrícolas, veja-se o caso dos combustíveis. O governo regional não consegue, sobretudo numa situação de um setor que vive esta pressão, não consegue ser mais rápido e mais ágil na atribuição e na concessão, no pagamento dos subsídios. Chega-se ao cúmulo aquilo que se verificou já durante este ano do Governo Regional, do PPM, do CDS e do PSD pedir ao Governo da República que não pague os apoios do Pró-Rural porque efetivamente não tem a sua parte para fazer face à componente regional. Tudo isto dá nota de uma degradação também neste setor. Se nos virarmos para as pescas, aquela que são os dados, quer da redução do volume de pescado e, sobretudo, a redução do valor do pescado, denotam igualmente uma queda abrupta e também aqui temos a incapacidade do Governo Regional de mobilizar os apoios que já existem. Refiro-me em concreto ao POSEI, que está desde 2021 por pagar e que o Governo Regional não tem a capacidade de desbloquear esse apoio para fazer face a esse aumento de custos nessas áreas dos pescadores também afetados por esta componente. Naquilo que tem a ver com o turismo, os números crescem, é verdade. É verdade. Mas é importante analisar dois elementos que me parecem encerrar alguns riscos para o futuro e que o Governo Regional, do PSD, do CDS e do PPM, parece completamente aliado. Primeiro, a extinção do transporte marítimo. Acabou com o transporte marítimo. E, por outro lado, aquilo que tem a ver com duas componentes relativas ao transporte aéreo. A primeira, o facto de estar a restringir-se e a reduzir-se as possibilidades de acessibilidades aéreas à nossa região, com a redução drástica da operação da Ryanair, simultaneamente com aquilo que é o processo de privatização da SATA Internacional, da Azores Airlines, que encerra também neste domínio riscos fruto de uma visão precipitada do Governo Regional em relação ao processo de privatização. Degradação do ponto de vista social, degradação do ponto de vista da economia, ou pelo menos o encerrar riscos em relação a estas áreas, mas também naquilo que tem a ver com as finanças públicas regionais. Degradação das finanças públicas regionais, bastante para tal atentar naquilo que nos diz o Tribunal de Contas, naquilo que nos diz o Banco de Portugal, e há dados particularmente elucidativos deste caminho que o Governo Regional do CDS, do PPM e do PSD está a conduzir a nossa região. Em final de 2020, os Açores tinham uma dívida de 2.405 milhões de euros. Entre o dia 1 de janeiro de 2021 e o dia 30 de junho de 2023, a dívida pública da região aumentou quase 1.000 milhões de euros. Para termos uma ideia daquilo que isso significa, se os governos regionais do Partido Socialista tivessem gerido as finanças públicas da região como este governo do PPM, do CDS e do PSD estão a gerir as finanças públicas da região, no final de 2020 os Açores teriam uma dívida que passaria os 7.000 milhões de euros. E não. Tinham uma dívida de 2.405 milhões de euros. Mas, se mesmo assim não percebermos a dimensão daquilo que estamos a falar, de degradação das finanças públicas da região, bastará atentar que entre 1 de janeiro de 2021 e 30 de junho de 2023, a dívida pública da região aumentou ao ritmo de 1 milhão de euros por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, ou seja, sem descanso. 1 milhão de euros por dia. Nós batemos recordes com este governo regional do CDS, do PPM e do PSD, batemos recordes em termos de déficit. Em 2021 foi o déficit de 385 milhões de euros. No parecer do Tribunal de Contas sobre a conta da região de 2022 já se aponta para um déficit de 413 milhões de euros. E sim, nós conhecemos a desculpa que este governo apresenta. É a SATA, é a Santa Catarina, é a Lota Açor. Vamos, por momentos, raciocinar da maneira como este governo regional raciocina nesse aspecto. E vamos comparar aquilo que foram os déficits do governo do Partido Socialista em 2019,
sem SATA, sem Santa Catarina, sem Lautassur, e aquilo que são os déficits, que é o déficit deste governo, sem Lautassur, sem Santa Catarina e sem SATA. E mesmo assim percebemos que, mesmo sem estes efeitos, o déficit passa de um quantitativo de cerca de 74 milhões de euros para mais de 134 milhões de euros. O que isto demonstra, caras amigas e caros amigos, é que este caminho de degradação não tem nada a ver com a suposta e alegada pesada herança que este governo tanto invoca. Tem a ver com a sua incapacidade, com a sua incompetência, com a sua inexperiência, com o facto de não estar preparado, não ter estado preparado para aquilo que interessava fazer quanto à gestão das finanças públicas da nossa região. E não vale a pena iludirmos, nem alinhar na ilusão que este governo quer criar do suposto endividamento zero. O ano passado, em 2022, aquilo que nos diz o parecer do Tribunal de Contas sobre a conta da região é que o governo violou a autorização de endividamento da Assembleia em mais de 130 milhões de euros. Este ano, o que nos diz o Banco de Portugal, no suposto ano de endividamento zero, é que entre 1 de janeiro e 30 de junho, a dívida pública da região cresceu mais de 260 milhões de euros em 6 meses. Não há endividamento zero. O que deixou de haver foi endividamento no governo, para passar a haver endividamento nas famílias, nas empresas e nas instituições que aguardam e anseiam pelo pagamento de farturas de fornecimentos de bens e serviços, pelo pagamento de apoios que estão em atraso. Repare-se que há apoios ainda do tempo do Covid que não foram pagos. Aquilo que este governo fez foi transferir, eximir-se à sua responsabilidade para passar a dívida para cima das empresas e das famílias açorianas. E se efetivamente ainda quisermos falar, ou pelo menos raciocinar um pouco mais, sobre esta alegada pesada herança, vamos parar um bocadinho e pensar. Então, um governo que recebe supostamente uma pesada herança, logo no seu início, constitui o maior governo de sempre da história da autonomia? Então, um governo que recebe supostamente uma pesada herança, ao mesmo tempo vangloria-se de ser capaz de dar tudo a todos? Não, das duas uma. Ou não há pesada herança, ou este governo é profundamente incompetente e irresponsável por aquilo que faz. E por muito que o PPM, o CDS e o PSD pretendam pintar esta realidade, as famílias e as empresas dos Açores sabem que as coisas não estão no bom caminho. Sabem que isto não está a correr bem. Sabem que isto não está a correr bem cada vez que não conseguem uma resposta da administração regional sobre quando é que vai ser paga a minha fatura, quando é que eu vou receber o apoio. Sabem que isto não está a correr bem quando passa mês e entra mês e o pagamento daquele apoio não chega como era a obrigação do Governo Regional. O pagamento da fatura não chega como era a obrigação do Governo Regional. As famílias e as empresas sabem que isto não está no bom caminho quando sabem que há faturas em atraso. Sabem que isto não está no bom caminho porque sentem. Sentem na sua vida as dificuldades que o Governo Regional do PPM, do CDS e do PSD criou na gestão das finanças públicas regionais de forma muito mais grave, de forma muito mais significativa daquilo que seria a gestão normal das finanças públicas de uma região. E é nesse contexto, caras amigas e caros amigos, que nos chegam as propostas de plano e de orçamento para 2024. E há 2 ou 3 questões prévias que importa esclarecer de forma clara neste momento. Primeiro,
o critério e a medida da análise destas propostas por parte do Partido Socialista é os Açores, os Açores, os Açores, o futuro dos Açores. Não é qualquer critério que se ligue nem à questão partidária, nem à questão do governo. É em função disso que o Partido Socialista define o seu sentido de voto para estes documentos. E aquilo que estes documentos nos dizem nessa análise, aquilo que esta realidade nos diz em função dessa análise e com esse critério, é algo muito simples. Há coisas que precisam de mudar. Há coisas que já deveriam ter mudado. Há políticas e há soluções e há medidas que o próprio Partido Socialista implementou, mas, caras amigas e amigos, o próprio Partido Socialista já as teria mudado se fosse governo, porque a realidade impõe que elas sejam mudadas. E aquilo que se nota nesta proposta de orçamento e nesta proposta de plano é que, por incapacidade, por não saber fazer, o governo regional prefere gerir estas águas mansas. Prefere estar nesta modorra das águas mansas do que fazer aquilo que é necessário fazer para o futuro dos Açores. O governo aproveita uma situação de aumento de receita fiscal de que usufrui, principalmente por via do IVA e do modo de atribuição do IVA à região, que é por capitação, ou seja, é o montante nacional que é dividido pela população e que acaba por ter este benefício de receitas fiscais, prefere apenas ir gerindo esse acréscimo de receitas sem fazer aquilo que é necessário fazer. E o plano e o orçamento destes que foram apresentados para 2024 são o exemplo acabado do imobilismo, do apenas tentar gerir as águas mansas e não de trabalhar para garantir o futuro da nossa região. E é por isso que é necessário, com sentido de responsabilidade, analisar se este plano e se este orçamento dão resposta aos desafios com que os Açores estão confrontados. Dão resposta ao desafio das alterações climáticas. Dão resposta ao desafio da necessidade de habitação. Dão resposta ao desafio de criar fundamentos para o futuro da região. Reparem um exemplo em relação à habitação. Foi este governo regional, do CDS, do PPM e do PSD, que reduziu o peso que o investimento na habitação tem no PRR. Isto corresponde ao discurso. Então, se nós acreditássemos naquela que é a conversa que diz que é necessário e que constitui uma prioridade para o governo regional, o setor da habitação, compreende-se que seja o mesmo governo que proclama isso e que reduz o peso percentual que o investimento na área da habitação tem no PRR. Com 580 milhões de euros, o anterior governo tinha afetado 60 milhões de euros à habitação. Isso corresponde a mais de 11%. Com 725 milhões de euros, este governo afeta 64 milhões, ou seja, pouco mais de 8% daquilo que é o investimento do PRR. Mas não só nessa contradição. Há outro problema nesta questão da habitação que o governo regional está a ler mal. A habitação não é apoiada por fundos estruturais. A oportunidade que os Açores têm para investimento na habitação é com o PRR. Se não for com o PRR, dificilmente os fundos estruturais, o quadro financeiro plurianual, apoiará a habitação. Então, e não era de, pelo menos, reforçar de forma mais efetiva o investimento e as verbas do PRR na habitação? O anterior governo regional fê-lo até ao máximo que conseguia, dentro do bolo que tinha à sua disposição e dentro dos outros fatores.
Este governo tem um reforço e o que é que faz? Reduz o peso percentual do investimento na habitação no total de investimento que é possível fazer no âmbito do PRR. E é por isso, é por esse desnorte, por essa degradação da situação financeira, social e económica da nossa região, pelo facto deste plano e deste orçamento, ao contrário de darem respostas e de mudarem aquilo que é necessário mudar, é por isso, caras amigas e amigos, que o Partido Socialista não pode dar o seu voto favorável a este plano e a este orçamento. Mas o Partido Socialista não pode sequer ficar indiferente em relação a este plano e a este orçamento, porque este é um mau caminho. Nós vimos a insistir nesta questão desde o início desta legislatura. O caminho que este governo está a seguir é um mau caminho. Estão a conduzir os Açores para um beco sem saída. Hoje, a degradação das finanças públicas, a degradação social, os riscos no âmbito da economia regional, por sentido de responsabilidade para com o futuro dos Açores, levam a que o Partido Socialista vote contra este plano e este orçamento. E isso acontece por sentido de responsabilidade para com o futuro da nossa região. E interessa esclarecer esse aspecto porque me parece particularmente importante. Alguém acha que o voto contra do Partido Socialista no plano e no orçamento é porque nós discordamos que seja aumentado o complemento regional de pensão? Não. Nós votamos contra este plano e este orçamento para garantir que no futuro a região tem condições para continuar a pagar um complemento regional de pensão. Alguém acha que o nosso voto contra no plano e no orçamento é porque discordamos do aumento do Compamid? Não. Nós votamos contra este plano e este orçamento para garantir, porque precisamos de garantir que no futuro os Açores continuam a ter a competência, continuam a ter o poder e as condições financeiras para pagar o Compamid. Mas alguém acha que nós votamos contra este plano e este orçamento porque discordamos do abono de família? Não. Nós votamos contra este plano e este orçamento para garantir que no futuro os Açores continuam a ter condições de pagar o abono de família. Mas alguém acha que qualquer uma destas medidas, o Partido Socialista, que as aprovou, que as implementou, que as reforçou, vota contra o plano e o orçamento porque discorda delas? Não. O Partido Socialista vota contra este plano e este orçamento porque quer que os Açores, no futuro, continuem a ter condições para pagar o Compamid, para pagar o abono de família, para pagar o complemento regional de pensão aos idosos. E é esse sentido de responsabilidade e é esse sentido de responsabilidade e, sobretudo, esta clareza que precisa ser dita e reafirmada. Esta proposta de plano e de orçamento está a agravar a situação da região e a conduzi-la para um beco sem saída. E por responsabilidade para com os Açores, para com as próximas gerações dos açorianos, para com as presentes gerações de açorianos, o Partido Socialista não pode votar a favor desta proposta de plano e orçamento. Por responsabilidade para com o futuro dos Açores, o Partido Socialista não pode ficar indiferente e só pode, em nome dos Açores, votar contra esta proposta de plano e de orçamento. É previsível, aliás, não só é previsível, como já está a acontecer, que se abram os céus e neste momento se diga, bom, então o Partido Socialista é que é o responsável por destruir a estabilidade e a governabilidade da região. Mas vamos lá ver aqui uma coisa. O Partido Socialista ganhou as últimas eleições. Houve 5 partidos derrotados
que se uniram para afastar o Partido Socialista do governo. Durante 3 anos, o governo regional do PPM, do CDS e do PSD disseram do Partido Socialista e dos governos do PS aquilo que nem Maomé disse do Toussaint. Durante 3 anos, nós tivemos um governo que se arrogou como o arquiteto da estabilidade, o garante da estabilidade. A estabilidade, ou suposta estabilidade, devia-se a ele. Então, e agora a culpa é do PS? Mas então não foi quem durante 3 anos disse que garantia a estabilidade que agora é responsável por ela não existir? É claro que é. Os mesmos que garantiam durante 3 anos que eram os autores da estabilidade são agora a principal causa da instabilidade que a região vive e a instabilidade política. E há mais 2 ideias que interessa ter presente. Estabilidade. Estabilidade. Mas que estabilidade é essa quando um governo durante 3 anos andou às turras dentro do próprio governo entre as diversas fações? Que estabilidade é essa que se invoca quando aquilo que mais se ouviu durante estes 3 anos foram as guerras de facção que existiam dentro do governo? E, portanto, caras amigas e caros amigos, a estabilidade é um bem precioso, mas não existe no vácuo. A estabilidade ao serviço de um mau governo é prejudicial para as empresas, é prejudicial para as famílias e é prejudicial para os Açores. A estabilidade ao serviço deste mau governo do PPM, do CDS e do PSD é má para os Açores, é má para os açorianos. Eu concluo com uma ideia que também me parece importante termos em conta, que se liga com a razão pela qual o Partido Socialista definiu o sentido de voto que definiu em relação a estas propostas do plano e do orçamento, e que é o futuro dos Açores. Porque tenho ouvido muitas declarações de responsáveis políticos e partidários do governo, do PPM, do CDS e do PSD. E é bom que não nos esqueçamos. O governo dos Açores o governo dos Açores existe para garantir o futuro dos Açores. Não é o futuro dos Açores que deve servir para garantir a existência de um governo. Muito obrigado.